Sentido Saúde, com o Dr. Ricardo Guimarães. Agora 9h48. Estamos aqui ao vivo nos estúdios com o Dr. Ricardo Guimarães. Ele que é, além de nosso colunista, comemorando hoje 154, nosso programa 154. Ele é PhD em oftalmologia, amante da ciência, amante da filosofia, sempre traz pra gente aqui boas reflexões sobre vários temas. E a gente tentou trazer no 150, estava no meio ali da propaganda eleitoral, horário político, mas 154 tá valendo. Muito bem-vindo, bom dia para você, doutor. Muito obrigado, Sinino, Luciana, Murilo. Olha, já tem, bom dia, já tem um monte de perguntas chegando aqui, doutor, sobre olhos. Tem muito ouvinte agradecendo a sua última coluna sobre ciência, juventude, a importância de questionar, de perguntar. Mas eu vou trazer uma dúvida de ouvinte para a gente já esquentar aqui as participações. Tem uma mãe desesperada falando, olha, meu filho não lê livro mais. É só tela, 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 tela o tempo inteiro. Ele tem 11 anos e o que a tela em excesso pode causar no olho, na visão do meu filho? Hoje ele não tem nenhum tipo de problema. Já levei no oftalmologista, ele não tem problema nenhum. Mas no futuro é um risco, eu tenho que controlar, tem tempo certo? Bom dia aí, mamãe. Mamãe, esse é um problema que não é só seu, é de várias pessoas, é de toda mãe. Entre um livro e uma tela de celular com imagens bonitas, divertidas, rápidas, e um livro que aparentemente é uma coisa monótona, que ele tem que ficar algum tempo criando uma fantasia na própria cabeça, a tela é mais divertida, mais competitiva. Aí é hábito, você tem que criar uma disciplina para que ele divida esse tempo, porque com o evoluir, com o tempo em que ele começa a se dedicar ao celular exclusivamente, isso se torna realmente num problema de, não apenas de saúde do ponto de vista visual, mas também do ponto de vista intelectual, porque o telefone é uma coisa vazia, é uma diversão rápida, mas que não dura. O livro sim traz conhecimento, traz cultura, traz fundamentos. Então é um problema de educação que deveria ter começado para as mães na infância, na primeira infância, quando o telefone celular é uma coisa proibida até os 2 anos de idade, até os 7 anos de idade, o telefone deve ser usado em tempos limitados. Até os 2, 3 anos de idade, o ideal é que nada, absolutamente nada, porque isso prejudica o desenvolvimento da visão por várias razões que nós não vamos abordar aqui, mas guarde isso, o telefone é algo tóxico, evite ao máximo. Ô, doutor, só dentro desse assunto que eu acho que interessa muito os pais, né? A gente percebe, nós mesmos adultos, que a gente quando fica muito tempo com a tela, a gente tende a ter um comportamento mais impaciente, né? A gente não tem, como o senhor disse, que a gente pega um livro, até para ver um filme, às vezes a gente quer algo rápido, parece que a gente perdeu um pouco a paciência, né? Para se concentrar. Pensando do ponto de vista da visão também, isso tem essa questão também de uma dificuldade até do foco da visão em outras coisas que não tem esse dinamismo que tem uma tela? Murilo, muito bem colocado esse problema. Eu vou lembrar para você uma coisa, a luz que vem do telefone celular, até por uma questão de tecnologia, para transformá-lo em algo mais atrativo, mais agradável, ela é carregada proporcionalmente na luz azul. A luz azul é excitante. Quando você vê muito programa de televisão, onde as pessoas colocam uma luz azul atrás para atrair, porque você tende a te chamar a atenção e você permanecer em ambientes onde tenha muita luz azul. Então, isso não apenas, você chamou a atenção para um aspecto, eu fico irritado com o tempo. Sim, porque você ficou excitado, você ficou apressado, você ficou impaciente e é por isso que você fica irritado. Ansioso. Né? E além disso, sim, ela prejudica a visão. A visão, ela tem uma distribuição em faixas de frequência de luz que vai do azul ao vermelho. O azul é excitatório e o verde caminhando para o amarelo, vermelho, eles já são mais calmantes. Você vê, os hospitais são verdes. Você tenta fazer um ambiente verde.
bar de aeroporto, onde a pessoa quer que você consuma e saia rápido, ele geralmente toca uma luz desagradável e põe uma luz vermelha para te colocar para fora rapidamente, né? As cores têm essa propriedade em cima da gente, no ser humano. Então, sim, é uma luz que te excita, te irrita, e o próprio ambiente do celular, onde as coisas acontecem muito rápido, te coloca num ritmo frenético de rapidez com que você quer ver as coisas, que o ambiente onde você está inserido, às vezes não é tão rápido assim. Daí a impaciência. Estamos com o Dr. Ricardo Guimarães, nosso colunista, oftalmologista, né? Celebrando 154 edições da coluna, né? Maravilha, parabéns mais uma vez. Ainda pegando esse gancho da luz ali do celular, né? As consequências, além do ressecamento, quais são? E a questão da luz do sol, né? Temos aí agora a primavera, estamos em tempo chuvoso, mas ainda com o céu aberto, aquele sol mais forte, o incidente, né? Qual a relação também do sol em relação às vistas? Muito bem, Luciana, esse é outro ponto. No passado, a gente chamava muito a atenção para a luz do sol e a necessidade da gente se proteger. Hoje, curiosamente, o problema da iluminação a LED, que é uma iluminação artificial diferente da luz elétrica. A luz elétrica, ela era parecida com o espectro da luz natural do sol. Nós precisamos da luz natural para a nossa biologia. São 400 milhões de anos que nós estamos adaptados à luz natural, à luz do sol. Houve um período nos últimos 130 anos que a gente começou a usar a iluminação artificial, e foi quando o dia começou a invadir a noite e estender o dia à noite pela iluminação artificial, mas era uma luz elétrica com um espectro como a luz natural. Nos últimos 20 ou 30 anos nós tivemos a entrada do LED, e o LED é diferente. A luz do LED ela é mais comparável à luz do laser, porque ela é direcional, você consegue fazer um apontador de luz com luz de LED, usando uma pequena bateria. Para fazer a mesma coisa com uma luz elétrica, você precisa de uma potência enorme. Com uma bateria de carro não seria suficiente para ter tanta energia. Então vamos lá, a luz de LED, ela é prejudicial, e ela se tornou tão prejudicial que a gente até se esqueceu de chamar a atenção que também na luz do sol é bom que você se proteja, não se exponha muito, mas comparado com a luz de LED, quase que a gente esquece relativamente a importância da luz muito forte do sol. Óculos escuros, colírios. O conselho importante é não olhe diretamente para a luz. Ela é tão intensa que ela pode cegar uma pessoa, e isso acontece muito durante os eclipses, onde você está olhando uma parte escura, de repente o sol aparece e você estava ainda fixando, muitas pessoas perdem a visão olhando para o sol numa eclipse. Mas sim, um óculos escuro é sempre bom. As lágrimas artificiais, né, os colírios, também auxiliam para deixar a córnea... Outro aspecto importante, a luz de LED, ela tem uma característica inflamatória. Quando você usa luz de alta frequência, como a luz azul, que está próxima da luz ultravioleta, você produz queimadura nas células que são superficiais. Estas células superficiais inflamadas vão produzir o olho seco. Então, o olho seco hoje é uma síndrome que não é apenas o colírio. O colírio alivia, sim. É bom que você use, mas esse olho seco persistente, que não melhora com a lágrima, já se trata de um caso inflamatório produzido pela luz azul. Doutora, eu estou sendo porta-voz aqui dos nossos ouvintes. A Rosângela fez a seguinte pergunta. Olha, primeiro ela parabeniza o senhor pela coluna, sempre nos enriquecendo. E ela diz o seguinte, olha, uma cirurgia de catarata realizada há 6 meses pode prejudicar a visão de perto? Tem relação? Não deveria. A cirurgia de catarata hoje deu a nós, oftalmologistas, recursos para que a gente faça, além da cirurgia de catarata, uma correção do grau que a pessoa utilizava anteriormente, correção de todas as aberrações presentes no olho que prejudicavam a visão, e ainda levar em consideração
os hábitos, hobbies e gostos daquela pessoa, para ela dizer, eu prefiro algum tipo de visão, mas com a cirurgia de catarata moderna, em que você possa utilizar todos os recursos que a tecnologia nos dispõe, a correção é para longe, para perto e intermediário, para você ver no computador, para leitura e para longe. Mas nem toda cirurgia é feita utilizando os recursos que são disponíveis, que são as lentes intraoculares, que nós chamamos de prêmio, que podem ser multifocais, bifocais, trifocais. Existem mais de 30 modalidades de lentes diferentes, uma para cada paciente, para um tipo de necessidade. É definitivo ou essa lente em algum momento pode apresentar algum problema, se não for de qualidade, enfim, tem que trocar, fazer uma nova cirurgia? Partindo do princípio que tenha sido bem escolhida e a cirurgia bem feita, você pode colocar numa criança recém-nascida que ela vai ficar com ela até os 100 anos de idade. É um material definitivo. Estamos falando, com tudo correndo bem, ela vai ficar a vida toda com essa criança. Pode fazer mais uma pergunta? Ouvintes, mais um ouvinte, ele participando conosco, dizendo, olha, eu trabalho com solda elétrica há anos e não devo parar tão cedo. Mesmo com o uso da máscara, posso sofrer consequências no futuro? Ele diz, por causa da faísquinha que sai ali do equipamento, sempre usando máscara, mas mesmo assim tem algum risco? Tem alguma outra proteção que ele pode utilizar, comprar? A máscara dá para ele a proteção que ele precisa. Duas proteções: física para a faísca que está atingindo e visual, porque ele é como se ele estivesse usando um super telefone celular com uma luz azul muito intensa. É uma luz ultravioleta. Essa luz produz queimadura. Nós acabamos de falar do olho seco. A energia luminosa de alta frequência produz queimadura no tecido, leva ao olho seco. Mas a frequência da luz azul, ela é mais baixa do que a frequência da luz ultravioleta. A luz ultravioleta produz queimaduras graves, mas se ele usa proteção, segue todos os recursos de equipamento de proteção profissional, ele não tem o que preocupar. É a profissão dele, ele vai se dedicar e não existe nenhum registro de que você tenha problemas se você faz uso daquela proteção de rotina. Doutor Ricardo, queria mudar um pouco o assunto, aproveitar, hoje é feriado também, para a gente estar mais leves, assim. O senhor acabou aqui na nossa coluna começando falando muito de oftalmologia, mas também o senhor percebeu uma dinâmica própria ali, começou a falar também de outros assuntos, uma filosofia do cotidiano, um dia a dia. Queria saber como é que o senhor trabalha isso no dia a dia. No consultório também o senhor costuma, para além da questão oftalmológica, conversar com os pacientes, aconselhar de certa forma também um estilo de vida? Como é que o senhor desenvolveu isso? Deixa eu só fazer um acréscimo, porque tem um ouvinte aqui, não estão parando de chegar não, fazendo exatamente essa pergunta. Doutor, o que motivou o senhor a unir medicina, cultura, literatura? Ele quer saber por que a coluna do senhor deu essa guinada. Pegando o gancho aí, nossos ouvintes estão sempre atentos. É muito boa essa pergunta, Cindy. Ela realmente me motiva muito, porque é um pouco de história de vida. Vamos lá com alguns fatos básicos da minha vida, né? Como é que você se envolve com o processo? Eu me formo em medicina, na realidade eu fazia cirurgia cardíaca antes de fazer oftalmologia. Eu estava em busca de uma vocação para ser médico. Que tipo de medicina eu queria fazer? Porque medicina te oferece essa possibilidade de você fazer qualquer coisa. Você pode trabalhar num escritório fazendo medicina, numa sala de emergência, de cirurgia ou em pesquisa no laboratório. Então, eu fiz primeiro cirurgia cardíaca, depois eu fiz psiquiatria. Eu fiz 1 ano e acabei não concluindo porque aquilo não me preenchia. Aí eu conheci o professor Wilton Rocha e me apaixonei pela figura, pelo profissional, pelo ideal que o professor projetava para nós alunos na época, eu resolvi fazer oftalmologia. Porém, em oftalmologia, eu queria fazer pesquisa. Eu não queria fazer clínica. Então, eu formei, fiz o meu curso de residência, fiz um doutorado. Depois do meu doutorado, eu ganhei uma bolsa de pós-doutorado. Eu fui para a França, depois eu fui para a Inglaterra, depois eu fui para os Estados Unidos. Passei 4 anos nesse pós-doutorado e voltei com a vocação. Quero ser cientista. Eu não quero
fazer clínica. E voltei com uma condição muito boa, patrocinado pelo CNPq, aqui na Faculdade de Medicina. Mas o Brasil não é um país que quer fazer pesquisa. O Brasil não tem esse interesse. Depois de um certo tempo, eu desisti, renunciei. Não que eu tenha renunciado completamente, mas eu fui fazer clínica também. E meu consultório cresceu de uma maneira assim assustadora, muito rápido. E durante muitos anos eu me dediquei à medicina, mas sempre fazendo pesquisa, sempre acompanhando pesquisa de alguma maneira. Depois, em 2001, eu tive um acidente de avião. Desse acidente, eu tive mais tempo para estudar e para me dedicar à pesquisa. Aí eu retornei à Faculdade de Medicina. O acidente foi em 2001. Em 2005, eu tomei contato com uma outra parte da oftalmologia, que é cuidar da visão. Porque o oftalmologista, ele cuida muito das doenças do olho, mas não cuida da função visão. E aquilo me preocupava. E nós tínhamos uma fundação que a gente ajudava crianças com déficit de aprendizagem relacionados à visão. E uma quantidade grande de crianças apresentava uma visão perfeita, porém continuava se queixando de fotofobia, que enjoava, que ela não conseguia ler. E eu considerava que esse era um problema meu, como cientista e como oftalmologista. Quando nós estudamos esse problema, nós vimos que esses problemas de visão podiam ser corrigidos de uma outra maneira. Aí eu volto para a Faculdade de Medicina, proponho a abertura de um laboratório e a Universidade Federal abriu um laboratório em parceria conosco, dedicado à neurociência da visão, ou seja, com a função visual. E esta nova área, que até a semana passada nós fizemos o 11º Congresso Brasileiro de Neurociência da Visão, ele nos abriu um território imenso de aplicações da visão, inclusive nos mostrou que a grande parte dos distúrbios psiquiátricos está relacionada à visão. E isso foi uma descoberta fabulosa, inesperada, e a literatura médica comprova esse fato. Então, hoje, eu me dedico à parte de distúrbios visuais, especialmente esses relacionados com distúrbios mentais, e isso é neurociência pura, e é um novo campo aberto na literatura mundial, que possibilita hoje ter uma empresa canadense que está fazendo o diagnóstico de doença mental através do exame da visão e criando biomarcadores que nos permitem caminhar, demonstrar essa correlação. E aqui um fato importante, você tem um distúrbio que nós chamamos de neurovisual. Não estou falando de miopia, não estou falando de astigmatismo, não estou falando disso. Eu estou falando de distúrbios que te dão dor de cabeça, que fazem você enjoar quando anda de carro, que fazem você ter desconforto com a luz, que faz você ter percepção de coisas estranhas, que você fala assim, eu estou vendo coisas que eu não consigo entender, faz as crianças dizer, a letra está dançando no texto. Então, estas crianças, se elas não forem tratadas em tempo, esse sintoma vai se agravando e ela tem chance de desenvolver os distúrbios, especialmente distúrbios alucinatórios. E nós sabemos hoje que autismo tem a ver com visão, a esquizofrenia tem a ver com visão. Então, é esta correlação que o nosso laboratório se dedica. Nós já orientamos mais de 30 teses de mestrado e doutorado. Temos uma publicação que é lida mundialmente e, curiosamente, nossos trabalhos são lidos, por exemplo, na Palestina, no Butão, não apenas França, Inglaterra, Estados Unidos, mas a gente tem leitores interessados nos nossos trabalhos em todo o mundo. Então, isso é o que me fascina hoje, é o que me dedico mais, é que eu faço com paixão. Foi essa migração, então, que o senhor fez, né? A partir desse novo campo de estudo, né? O senhor migrou para essa coisa da filosofia, de vida, enfim. Eu sempre li muito, né? Eu leio basicamente quase tudo. A minha biblioteca é imensa. Eu tenho uma biblioteca no hospital, outra biblioteca em casa, uma biblioteca digital imensa. E essa leitura mostra, até por uma característica assim, antropológica, como que nós, humanos, temos um componente subcortical, ou seja, inconsciente,
que nos aproxima muito do comportamento do animal. Aliás, o livro do Kahneman, Lento e Devagar, que foi publicado agora, ele foi um prêmio Nobel de Economia, ele mostra isso, que grande parte das nossas decisões, aquilo que nós fazemos, está relacionado com a nossa parte inconsciente. E a visão também, grande parte da visão, você nem percebe que as coisas aconteceram, mas elas já foram registradas e produziram mudanças na sua maneira de ver o mundo, né? Uma criança recém-nascida, uma criança que começou a andar, ela se assusta com a sombra, que é ameaçadora para ela. Ou seja, isso é inato nosso. E visão é tudo. Visão não é imagem. Visão é sensorial. Eu sinto o mundo através dos meus sentidos. Através do olfato, do paladar, da audição e da visão. O problema é que a visão é 80% ou mais do componente sensorial. Então, esta percepção é que nós ainda não introjetamos na oftalmologia de entender que a visão é nossa percepção de mundo e governa a nossa reação em relação ao mundo. Se eu vejo as coisas de uma maneira que me assusta ou que não é percebida de uma maneira realista, isso pode criar em mim um distúrbio de interpretação de como é que o mundo é em relação a mim. São os fantasmas que a gente fala muito, mas não entende que eles podem estar presentes na vida de uma pessoa real. Então, esse é um mundo realmente fascinante que nos faz uma aula que a gente está tendo aqui é fascinante. Né? Nossa, eu não estou conseguindo selecionar aqui algumas perguntas. O pessoal perguntando se ansiedade, depressão tem a ver com visão também, dentro dessa questão de distúrbios psiquiátricos. Eu queria só se o senhor puder responder se ansiedade, depressão, porque ela apareceu mais de uma vez aqui para a gente, também pode estar relacionada com alguma questão visual. Ou se o senhor já chegou a essa conclusão ou não nos seus estudos. Essa é muito boa, essa pergunta. Vamos lá nos fatores básicos. O que é ansiedade? É um medo do que vem na frente e desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer comigo. O que isso significa? Que o mundo não é previsível. Então eu não sei, eu não posso prever que eu tenho uma situação de segurança daqui nos próximos minutos. Ora, de onde vem essa previsibilidade? Da interpretação que eu faço do mundo. Se eu interpreto que eu estou dentro de um ambiente seguro e que as coisas acontecem dentro de uma expectativa de segurança, por que eu estou ansioso? Porque um problema sensorial, e aqui nós temos que dizer, é uma possibilidade, porque ela pode ter razões para sentir essa ansiedade por fatos concretos de vida, né? Mas se eu interpreto mal o ambiente que eu estou vendo, e essa interpretação é do meu sensorial, eu fico ansioso. Eu não sei o que vai acontecer. Você, quando é colocado até mesmo numa situação de cinema ou de realidade artificial, que você tem um fato... Eu estou sentado aqui nesta cadeira, estou seguro, mas eu vejo uma cena que me mostra que existe um precipício na minha frente, embora eu tenha consciência daquilo, eu tenho insegurança e eu reajo na cadeira me defendendo, porque o nosso sensorial nos impõe uma conduta porque ela é inconsciente. Sim, há um distúrbio sensorial, a visão ou na audição, ele produz esse quadro. Lembre-se bem que a maior parte dos distúrbios, por exemplo, da esquizofrenia, eles são alucinatórios. Eles vêm de uma interpretação que eu estou vendo alguém entrar na porta e esse alguém vai me matar, esse alguém vai me fazer mal. Que eu ouço alguma coisa e eu interpreto aquilo como sendo uma voz me dizendo para fazer alguma coisa. Ou seja, tudo isso vem de um distúrbio sensorial. Tem um monte de perguntas. Eu vou separar, vou mandar para a sua assessora Azuki. Quem sabe depois a gente trata isso uma próxima visita a gente. Doutor Ricardo Guimarães é nosso colunista, PhD, cientista, filósofo. Diga. Vou fazer só uma última pergunta, claro. Que acho que o senhor citou a questão do autismo e hoje há um aumento desse diagnóstico de autismo, né, de espectros diferentes, né? A gente percebe aí várias crianças hoje, filhos de amigos, conhecidos, enfim, com esse diagnóstico de autismo em diferentes espectros. E essa questão da fotofobia, né, da dificuldade de lidar com a luz, parece que é um diagnóstico meio recorrente. Queria te perguntar por que, doutor Ricardo, há essa sensibilidade da pessoa com autismo à questão da luz. Nem todos, né, mas
parte de quem tem autismo tem essa dificuldade com uma luz muito forte. Muito bem. Essa também é uma questão muito boa. O autismo agora foi até colocado num diagnóstico de espectro, ou seja, eu não tenho um autismo característico com um determinado perfil, mas ele pode acontecer numa faixa onde a gravidade é maior ou menor, e casos onde você tem uma personalidade que sugira um comportamento autista, ele é enquadrado dentro do TEA. Agora, o que é um elemento comum do autismo mais suave, do quadro mais suave, do TEA mais suave ao TEA mais grave? Hipersensibilidade sensorial. Vejam bem, uma criança no espectro autista, ela apresenta a seguinte característica: a luz incomoda, mas não é só a luz, eu disse que é sensorial. Ela é misófona, ou seja, sons também são desagradáveis para ela. Ela tem um paladar especial de odiar algumas coisas, adorar outras. Ela tem olfato especial, que ela odeia alguns cheiros, ama outros, e ela não tolera roupa. É a sensibilidade tátil. Isso, todos os quadros você tem essa condição. O que nós fazemos? Nós entendemos que há uma condição de base que está fazendo ela evoluir naquela condição do espectro, porém, eu percebo que ela tem um desconforto sensorial. Então, o papel nosso hoje é aliviar o desconforto sensorial que começa com a visão. O que é o desconforto para a criança do TEA? Algumas frequências de luz que hoje, com a luz artificial, especialmente para o LED, se tornaram extremamente comuns, e isso faz com que alguns autores, e nós nos incluímos nesse grupo, entendem que esse desconforto é proveniente da luz artificial coerente que provém da iluminação de LED, telas de computador. Nós hoje aqui, nós estamos numa piscina de energia eletromagnética. É o Wi-Fi sem fio, é onda de rádio, é onda de televisão. Isso permeia todos os ambientes. Então, o nosso papel hoje é aliviar a sobrecarga sensorial de toda criança que tenha um quadro autista com sobrecarga sensorial. Isso funciona? Funciona demais. Quando você alivia a sobrecarga sensorial, você vai ver essa criança se acalmar, ela vai voltar para a escola. Lógico que os casos são muito heterogêneos, a gente não vai dizer que todos reagem da mesma maneira, mas é um índice de sucesso de uma intervenção que é não invasiva, que é de baixo custo, que é reversível, que tem todas as vantagens para você implementar nessas crianças. O índice de sucesso é superior a 90%, então não há razão para não se fazer essa intervenção. Nós hoje não falamos mais em doença, nós falamos hoje em carga alostática. Carga alostática é alguma coisa está me fazendo mal. Eu tenho que suprimir essa coisa e restabelecer a fisiologia dessa pessoa, porque o autismo, gente, o TEA é muito grave e só um pai de autista sabe o quão sofrido é você olhar para uma criança que não te responde, não te olha nos olhos, ela não te dá o feedback que você espera. Isso é muito sofrido. Então, todo o esforço que puder ser feito para ajudar essa criança a se restabelecer com o mundo, ele é válido, e isso, para nós, é um motivo de muita alegria, muito prazer. Esse é um dos temas que a gente gosta muito nele. Interessante você falar da cromoterapia, né, com o sistema nervoso. Isso é muito interessante e acessível, né? É um aspecto é novo hoje, né? Mas o LED, para mim, é algo que você tem que proteger. Como é que nós fazemos? A gente coloca uma lente. Primeiro você identifica qual é a frequência que está incomodando a criança, e isso é feito de uma maneira empírica, ou seja, você checa com a criança usando filtros que são seletivos. Quando você identifica o filtro que a criança se sente bem, normalmente você vai ver a criança falar: ai, que maravilha, e assim, alguns começam a chorar na hora, porque você tira aquele ruído que estava atrapalhando o sensorial. E a partir do momento que você, não é apenas um filtro, às vezes são 1, 2, 3, 4 filtros sobrepostos, em casos muito complexos.
Então você tirou da visão, porque a luz é o alimento da visão, como você tira de uma pessoa que tem uma intoxicação alimentar para ela fazer dieta. Fala assim, não coma isso te faz mal. Então, se você tirou da dieta, da alimentação, você tirou a alergia. Se você tirou da dieta visual certas frequências de luz, você tem um alívio e o retorno dessa criança, aquela fisiologia normal. Você vai ver, você vê famílias se separando porque a irritabilidade, né, de pessoas com 50 anos, 60 anos, isso não é coisa de criança. Isso é coisa de qualquer um, porque às vezes você tem isso num quadro de uma pessoa que é apenas irritadiça. Então, toda vez que você tem esses quadros, pergunta se ela enjoa para andar de carro quando criança, se a luz incomoda, se a roupa incomoda. Se ela tem esse quadro sensorial, a gente tem que buscar um conforto para essa criança, um alívio para esses distúrbios. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Várias mães, enfim, pessoas interessadíssimas nesse novo lado, né? Nessa nova pesquisa. Enfim, trouxe aqui pra gente também abriu a cabeça, né? De uma possibilidade de trazer conforto para muita gente. Mais uma vez, tem gente agradecendo ao senhor, agradecendo à universidade, agradecendo à ciência. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos voltar aqui, porque o pessoal tá querendo mais curiosidade, mais perguntas. Mais uma vez, obrigada, sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês. As perguntas são inteligentes, então sempre nos permitem fazer uma abordagem num nível de compreensão básico do ouvinte, né? Isso nos dá muito prazer poder ser útil dessa maneira. Que generoso, Obrigado, que gentil. Obrigada, doutor.